Religião. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos, feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Atos 7, versos 42 a 50. Nestes versículos, Estevão chega àquilo que, em muitos aspectos, é o clímax da argumentação que ele tem estado construindo contra os membros do Sinédrio. Ele os tem feito lembrar-se da sua história, e aqui chegamos ao ponto no qual ele a aplica a eles. Ele aplica as lições da história deles seguindo 3 linhas: Moisés, a lei e o templo. E agora eu quero tratar particularmente da questão do templo. E, de novo, a quem quer que pergunte o que tudo isso tem a ver conosco, eu direi que, se há alguma coisa relevante para o que está acontecendo no mundo atual, é justamente esta. Vou adiante. Você não pode entender a história à parte desta mensagem do Evangelho. Não pode entender a história do passado, não pode entender o que está acontecendo agora, não pode entender o futuro. O entendimento de que temos necessidade está aqui, nesta análise, neste ensino de Estevão, o qual é representativo do ensino geral do Novo Testamento em particular, e também da Bíblia toda. Somente quando captarmos os princípios dados aqui, é que nos será dado entender a situação na qual nos encontramos. Pois bem, isso não se aplica só à situação do mundo, embora seja esclarecedor sobre ele de maneira a mais admirável, mas ainda mais quanto à situação particular de cada um de vocês. Chamo a sua atenção para isso porque é a única coisa que lhe dará alguma luz sobre o seu problema pessoal. O que acontece numa escala mundial não é diferente do que acontece no caso do indivíduo. Somos tão tolos. Não vemos que, em princípio, não há diferença entre 2 nações brigando e 2 homens ou 2 mulheres brigando. E é a mesma coisa com aqueles 2 grandes estadistas, um em Washington e o outro em Nova York. Um diz, não vou a Nova York. O outro diz, não vou a Washington. E por isso se encontram no meio do caminho. Mas não seria isso que as crianças fazem? Eu não cedo. Você que tem que ceder. Não vou me mexer. Você que tem que se mexer. Cada pessoa é uma espécie de microcosmos. O que o indivíduo faz diz respeito ao mundo todo. Por isso o Evangelho abrange o indivíduo. E essa é a razão pela qual devemos começar pelo indivíduo. Não adianta falar sobre o que as nações vão fazer. As nações consistem de indivíduos. As nações são governadas por maiorias e os estadistas só se interessam por números. Eles não ouvirão os cristãos enquanto os cristãos não estiverem em posição de fazê-los ouvir. Comecemos então pelo indivíduo, e aqui em Atos é-nos dada a percepção das nossas posições e da única maneira pela qual podemos encontrar liberdade, descontração e cura. Pois bem,
Já vimos que o homem é tolo e que ele é ignorante e cego. Mas a sua dificuldade suprema é que sua ideia geral sobre o culto e sobre Deus é completamente errada. E este é o fator mais importante que há, porque no culto o homem é visto em sua mais alta dignidade. A religião deveria ser a mais alta expressão do homem que ele pode alcançar. Portanto, errar nesse ponto é a maior de todas as tragédias. Mas justamente essa é a tragédia do sinédrio. Aqui está, pois, um ensino que recebe muita atenção nos escritos do Novo Testamento. Quero mostrar a vocês o problema essencial que há com os fariseus, porque, afinal de contas, os líderes do conselho eram fariseus e saduceus. Quando lerem os 4 evangelhos, vocês notarão que grande parte do tempo e da atenção do nosso Senhor ocupava-se de argumentos e discussões com os fariseus, os escribas e os saduceus. Eles o amolavam bastante, e uma grande porção do evangelho teve que ser dedicada a eles. Ali estavam homens que acreditavam que serviam a Deus e que se orgulhavam disso, e, não obstante, eles rejeitaram o seu próprio Messias. Os judeus, não nos esqueçamos, constituíam a mais importante nação do mundo porque eles, e somente eles, tinham conhecimento do único Deus vivo e verdadeiro. O que quer que vocês digam sobre a filosofia grega e sobre a legislação e a cultura romanas, os gregos e romanos eram politeístas. Não tinham chegado ao conhecimento do Deus uno e único. É isso que torna a nação dos judeus única e extraordinária. Mas isso também constitui a sua maior tragédia, a maior tragédia de toda a história, porque, dentre todos os povos, foi esse povo que rejeitou o maior ato de Deus. Eles, os próprios guardiães e depositários da fé, por assim dizer, foram os que rejeitaram o seu próprio Messias. É disso que Estevão trata aqui. O nosso Senhor tratou disso, e o apóstolo Paulo, como judeu e fariseu, também trata disso, com a sua habitual perícia. Mas Estevão nos dá aqui todos os princípios essenciais, e eu e vocês devemos examiná-los, porque não existe nada que seja mais fatal para o verdadeiro cristianismo do que uma religião falsa. Geralmente o maior inimigo da fé cristã tem sido a igreja cristã, quando esta entende mal e perverte a sua mensagem e se porta como os membros do sinédrio estão se portando nesta ocasião particular. Bem, isso é trágico e, todavia, temos que dizê-lo. Não estou aqui para pregar cristandade, não estou aqui para pregar igreja ou religião. Estou aqui para pregar salvação na pessoa do Filho de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nele e por meio dele. Sigamos, pois, o argumento de Estevão. Ele o expressa perfeitamente. Primeiro, ele nos mostra as características de uma religião falsa. Quais são? Queira Deus dar-nos graça para que examinemos a nós mesmos. Você se acha cristão? Você se acha? Você curte isso? É feliz nisso? Alegra-se nisso? Você é semelhante a estes cristãos do Novo Testamento? Esta sua fé é um poder em sua vida? Se não é, pergunta se você tem o que é autêntico ou se tem apenas uma religião? De todos os inimigos da fé cristã, a religião é o maior, pelo que examinemos as suas características. A primeira característica anotada por Estevão é a hipocrisia. Ele o diz nestes termos: mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, notem isto, me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Os filhos de Israel ofereciam vítimas e sacrifício no deserto, porém Deus lhes pergunta: vocês realmente faziam isso para mim? Os sacrifícios eles faziam, sim. Ele não discute isso. O hipócrita faz o que diz. Se não fizesse, não haveria nada para dizer contra ele. Portanto, vocês não devem discutir os fatos. Muitas vezes as pessoas fazem isso quando consideram os fariseus. Certamente vocês se lembram do fariseu que disse: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18:12.
Muitos acham que ele era um mentiroso, mas não era. Ele disse a verdade literal. Mas o que Deus pergunta é: você fez isso para mim? Essa é uma pergunta muito penetrante. É o ponto geral que todos nós temos que encarar. Será que as pessoas creram realmente em Deus? Qual era o valor de atos como oferecer animais imolados e sacrifícios? O fato de haver pessoas que fazem essas coisas não prova que elas estão adorando Deus. Isso pode ser um substituto do culto a Deus, e essa é a verdade que Estevão põe às claras aqui. Vê-se isso repetidamente no Velho Testamento. Lemos no segundo livro de Reis: assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Ah, sim, elas temiam o Senhor. Tinham um bom motivo para isso. Ele estivera lidando com elas, e elas foram derrotadas. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até ao dia de hoje. Segundo Reis 17:41. Noutras palavras, os filhos de Israel mantinham a aparência da adoração, porém, a sua real adoração não era prestada a Deus, era prestada aos seus deuses. E é isso que Estevão está dizendo aqui aos membros do Sinédrio. Praticamente, ele diz: vocês são pessoas religiosas e dizem que só vocês são religiosos, e vocês consideram blasfêmia o que eu estou defendendo. Vocês se dizem adoradores de Deus, mas realmente o adoram? E eu e vocês também temos que responder à sua penetrante pergunta. Portanto, uma das características desta religião falsa, hipócrita, é que fingimos ser o que realmente não somos, que só nos preocupamos com as aparências, que somos fundamentalmente desonestos, que praticamos uma coisa que, de fato, não cremos em nossos corações, e somos culpados deste tipo de ação dúplice, temer a Deus e servir outra coisa. Ou, para dizê-los mais simplesmente, o problema é que sempre achamos que podemos balancear o erro e o mal em nossa vida, como o bem que fazemos. Vocês têm conhecimento disso, não têm? Todos nós fazemos isso. Achamos que se fizermos algum bem, por pouco que seja, de algum modo isso compensa o outro aspecto. Somos especialistas em contabilidade. Acertamos bem as nossas folhas de balanço. Ah, quanta coisa há contra nós por este lado. Muito bem, vamos fazer algum bem aqui, uma doação ali, e vamos mostrar um pouco de bondade. Isso é a essência da religião falsa. É pura hipocrisia. Todavia, a coisa é ainda pior. E é nisso que os homens e as mulheres mostram sua indescritível loucura. Por que os filhos de Israel ofereceram animais imolados e sacrifícios no deserto por 40 anos? Por que continuaram fazendo isso? Foi porque achavam que Deus pode ser comprado, que ele pode ser enganado, que o podiam fazê-lo de bobo. Eles diziam: enquanto você subir e apresentar as ofertas queimadas e os sacrifícios, Deus estará bem. Essas coisas podem aplacar Deus. Você pode deixá-lo tranquilo e em paz. Você pode acertar suas contas com ele. E realmente se persuadiam de que isso era uma coisa inteligente e tinham sucesso. Por isso Deus lhe apresenta a sua pergunta: vocês fizeram aquelas ofertas e sacrifícios para mim? Vocês estavam realmente interessados em fazer aquelas ofertas para mim? Noutras palavras, a dificuldade que há com os homens e com as mulheres que têm uma falsa noção de religião é que nunca entenderam a verdade, nem sobre Deus, nem sobre si mesmos. É a esse tipo de gente que, nas palavras do salmista, Deus diz: pensavas que eu era como tu. Salmo 50, 21. Não é isso que nós fazemos? Encobrimos as coisas, balanceamos. Podemos enganar uns aos outros e a nós mesmos, e pensamos que Deus é como nós. Realmente nos achamos espertos. Achamos que podemos aplacar Deus, acertar com Ele pela nossa esperteza. Pensamos que podemos tratar Deus da mesma forma como tratamos os nossos semelhantes. E isso só significa uma coisa:
que não sabemos coisa nenhuma acerca de Deus. É a nossa ignorância de Deus que, em última análise, explica todas as dificuldades e todas estas tragédias. Não, é inútil deixar-nos governar pelo medo e pelo interesse próprio. O que importa é isto. Haveria da nossa parte um desejo genuíno de conhecer Deus e de honrá-lo, de obedecer-lhe e de servi-lo? Meio a meio não funciona com Deus. Ele requer lealdade total. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Marcos 12, verso 30. Ele quer isso tudo. Mas o nosso Senhor, pessoalmente, disse a palavra final a este respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, verso 6. É trágico imaginar que servir a Deus com os lábios é suficiente para ele. Significa que você não o conhece. Ou vejam o que está escrito no capítulo 23 de Mateus. Ali o nosso Senhor expõe de maneira final a hipocrisia dos fariseus. Vós limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de extorsão e de excesso. Versículo 25. Ou de rapina e de iniquidade, como é traduzido no outro lugar, conforme Almeida Revista Corrigida. E como isso é típico quanto aos homens e às mulheres e quanto à sua adoração. Eles se vestem de uma boa aparência, limpam bem o exterior do copo e do prato, mas dentro há sujeira e podridão. Isso é a essência da hipocrisia. Você se reveste de uma boa aparência para mostrar-se ao mundo. Modifica-se em alguns aspectos. Mas que dizer do seu interior? Que dizer do seu coração? Em que condições estão as partes vitais do seu ser? Ou, de novo, o nosso Senhor expressa este ponto desta maneira, e que perfeita exposição é. Vós dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Estas trivialidades, estas minúcias, estes detalhes da lei. Os fariseus eram meticulosos com relação a estas coisas, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Todavia, é isso que todos nós tendemos a fazer instintivamente. Começamos a preocupar-nos com estas coisas e dizemos, bem, sim, tenho estado errado, não tenho feito isto e aquilo. Vou acertar isto e aquilo. Deixo de lado isto e assumo aquilo. E achamos que estamos agradando a Deus, mas isso é hortelã, endro e cominho. Não encaramos as grandes e supremas questões concernentes a Deus e a nós mesmos, a questão de conhecê-lo de coração e da nossa relação com ele. Podemos então resumir tudo isso da seguinte maneira. A característica desta religião hipócrita é que ela é sempre uma religião externa, algo que as pessoas vestem como se estivesse vestindo um casaco ou um vestido. É exterior, é aparência. O exterior do copo e do prato, não o interior. Esse é o primeiro ponto. A segunda característica desta religião falsa é que está sempre muito ligada a que devemos chamar institucionalismo. Significa algo como o seguinte: estas pessoas do Sinédrio, na verdade, adoram o templo. E aqui Estevão chegam realmente ao ponto em vista. Eles estão colocando o culto do templo contra o cristianismo. Estevão diz com efeito: vocês me acusam de dizer que o templo não é mais necessário, que este Jesus acabou com ele, que ele pôs fim a todos os sacrifícios e ofertas queimadas e que agora tudo está nele. Para estes líderes, o templo é tudo. Esse é todo o seu problema. O templo tornou-se um ídolo. E isso sempre é uma característica da religião falsa. Deus tinha permitido que o povo construísse o templo, mas, como o registro nos diz aqui, ele nunca tinha pedido o que fizesse. Davi concebera a ideia e Salomão a pusera em prática. Deus não estava muito contente com aquilo tudo. O modo de adorá-lo não foi o que ele escolheu, foi a sugestão do homem. Os homens e as mulheres sempre querem institucionalizar tudo. Nunca ficam mais contentes do que quando estão organizando algo e o fazem supremamente na igreja, fazendo dela uma instituição.
Eles endurecem, eles petrificam tudo, eles transformam o espírito em pedra e em edifícios. Acham isso maravilhoso e se inclinam a adorar o que fizeram. Essa é a tendência. E estes líderes judeus estão dizendo que você só pode adorar aqui em Jerusalém e que não pode adorar fora do templo. Essa sempre foi a atitude dos judeus. Eles endureciam o que deveria ser e manter-se espiritual. E aqui vocês veem isso no Sinédrio. Mas isso continuou sendo verdade através dos séculos sucessivos. Essa é uma das grandes lições da história. Essa atitude põe a forma no lugar da substância. Dá atenção à letra, não ao espírito. Põe-se a pensar em lugares santos, em lugares consagrados. Acredita que Deus fica confinado em edifícios e que você realmente só pode cultuá-lo em tais edifícios. Há uma esplêndida ilustração disso no capítulo 4 de João, onde temos a narrativa do encontro e discussão do nosso Senhor com a mulher samaritana, como ela é chamada. Suas palavras são típicas desta ideia de culto. Ali estava uma mulher que vivia em terrível pecado, mas era religiosa. Praticava este ato de balancear, era perita em usar a religião para compensar o seu adultério. Este foi o tipo de coisa que ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículos 19 e 20. Vocês veem o argumento. Ela, como samaritana, disse: é só neste monte que se deve adorar a Deus. Você só pode encontrá-lo aqui. Não, não, diz o judeu. Você não o encontra aqui. Você o encontra no templo de Jerusalém. Deus fica restrito a lugares, e cada qual argumenta em favor do seu lugar particular. Sua Meca, sua Roma, sua Canterbury. Qualquer que seja, endurecendo, institucionalizando. Daí, se você destruir o templo, será o fim da adoração. Essa atitude sempre se manifesta, e é uma coisa com base na qual podemos submeter-nos à prova. A característica da falsa religião, reitero, é sempre que os seus atos de adoração são controlados por edifícios. Você entra numa capela como esta e talvez a considere um edifício comum. Se entrar numa catedral, andará em silêncio e falará suavemente. Por quê? Por reverência a Deus. Mas será? Por que você não reverencia a Deus aqui ou em qualquer outro lugar? Você vê como isso é ridículo. As mesmas pessoas que se preocupam com decoro, ordem, dignidade e adoração quando estão em catedrais comportam-se muito diferentemente quando são levadas a um salão público. Eles alegam que adoram o mesmo Deus nas duas ocasiões. Então, por que se comportam diferentemente? É porque a sua adoração é governada por edifícios, não pelo Espírito. Isso é institucionalismo, é adorar o templo, é achar que Deus está confinado nos templos. E, naturalmente, com isso vocês recebem todas as noções de homens e de hierarquias, sumos sacerdotes, subalternos, assistentes, todos esses grandes ofícios. Isso é a igreja e isso é adoração. E você não pode realmente adorar a parte disso. Bem, neste ano ocorre o 450º aniversário daquele grande dia em que Martinho Lutero cravou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Foi o começo da reforma protestante, e isso foi uma parte da luta que ele teve que travar. O catolicismo romano realmente limitou a adoração, não somente a certos edifícios, mas também a certas pessoas. Você não pode adorar sem os sacerdotes. Eles são absolutamente essenciais. Você não pode encontrar Deus sem eles. E você tem que ter os sacramentos e a Virgem Maria e os santos e todos esses intermediários. O edifício da igreja e toda a sua organização são essenciais. Essa é a exata acusação que Estevão faz contra os membros do Sinédrio. Diz ele: vocês adoram o templo, considerem-no absolutamente essencial e, com isso, estão contra o que Deus revelou quanto a estas questões. E depois, naturalmente, acrescente-se a isso a tradição dos homens.
Vocês, diz praticamente o nosso Senhor aos fariseus, estão pondo de lado a lei e o ensino de Deus, os mandamentos de Deus, trocando-os pelas tradições dos homens. Vê Mateus 15, 3 a 6. Os fariseus sempre perguntavam: que dizem as grandes autoridades? E lá estavam eles citando as autoridades, divulgando seus livros. Fulano disse isto, as tradições dos homens. E a igreja tem feito isso, citando homens e a tradição da igreja, fazendo daqueles e destas as suas autoridades. De onde vêm muitas destas suas crenças? Foram inventadas por homens e são mantidos como pedras de tropeço. E as pessoas não podem ter acesso a Deus, exceto, por exemplo, por intermediário da Virgem Maria. É desse modo que, através dos séculos, os homens e as mulheres têm negado Deus e sua lei, embora acreditando que o estão servindo. A característica final desta falsa religião sempre foi a justiça própria. Sobre os fariseus, lemos que eles confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Lucas 18, verso 9. Vocês podem ver tudo isso na declaração feita com o coração partido pelo apóstolo Paulo, Romanos 9, versos 2 a 4 e capítulo 11, versículo 1. E em sua epístola aos Filipenses, onde ele descreve o que ele fora como fariseu, orgulhoso do fato de ser judeu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Filipenses 3, versos 5 e 6. Ele vivia baseado nisso, confiante nisso. Que é que faz de alguém um cristão? Suas boas ações, suas boas obras, seus atos de bondade, o fato de que ele não faz isto ou aquilo e que faz outras coisas. Essa é a tragédia. Essa era a dificuldade e a vida com estes judeus. O nosso Senhor, de novo, tratou disso final e exaustivamente em sua parábola sobre o publicano e o fariseu que tinham subido ao templo para orar. Um deles era um fariseu, o outro, um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, versos 10 a 14. Isso é farisaísmo. Você põe sua confiança em sua vida virtuosa, em suas boas obras, em suas boas ações, em suas orações, em seu jejum, em seu suor, em suas rezas, contando as contas do rosário e em todo o bem que você pratica. Isso é religião falsa. E a religião verdadeira, que é exatamente o oposto disso tudo. O nosso Senhor foi morto porque tinha desmascarado esse tipo de crença. E aqui está Estevão sendo julgado, sujeito a morrer, porque ele também está desmascarando tudo isso a seu modo. Quais são as características da religião verdadeira? Permitam-me dar-lhes apenas os títulos. Eis a primeira. A religião verdadeira baseia-se total e exclusivamente na revelação e no ensino de Deus. Este versículo 44 é realmente vital aqui. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele, isto é, Deus, que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Deus chamou Moisés que subisse ao monte e lhe deu os detalhes precisos, as especificações, a planta concernentes a este tabernáculo do testemunho. E então lhe disse no fim: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 40. E Estevão está apenas citando essa ordem. Esse é o verdadeiro início do cristianismo. Que é ser cristão? Como você pode encontrar Deus? Como você sabe que os seus pecados podem ser perdoados? Em que consiste a verdadeira adoração? Como você descobre isso? Aqui está o primeiro e fundamental princípio. É preciso que você se submeta inteira, completa e absolutamente à revelação que temos neste livro, a Bíblia. Se não fizer isso, você estará errado. Você deve começar com o seguinte: que todas as coisas e ideias sobre adoração são inteiramente errôneas.
Os filhos de Israel estavam constantemente se desviando justo neste ponto. Certa ocasião houve uma rebelião, chamada Rebelião de Coré. Coré, Datã e Abirão eram três dos príncipes de Israel, e eram homens capazes e proeminentes. Certa tarde eles se juntaram e começaram a falar, e era isto que eles diziam: por que devemos submeter-nos à liderança e à ditadura deste homem, Moisés, e do seu irmão Arão? Quem são eles? Quem são, para que os consideremos autoridades? Esses três homens haviam esquecido do fato que Deus tinha escolhido Moisés e Arão e tinha dado a Moisés a revelação. Somos tão bons como eles, diziam eles, e essa não é a nossa ideia de como se deve fazer as coisas. Não achamos isso necessário. Então promoveram uma reunião pública, o que certamente era muito popular, como na maioria tais reuniões são muito populares, e se decidiu por aclamação que Moisés e Arão fossem postos de lado e que o novo método de Coré, Datã e Abirão fosse posto em prática. Números capítulo 16. E se vocês lerem a narrativa, verão que Deus tratou dessa rebelião da maneira mais terrível e finalmente deu um memorial do evento aos filhos de Israel por meio da vara de Arão que floresceu. Mas este é o princípio. É Deus quem determina como ele deve ser adorado. Se você me disser que quem lhe vai ensinar isso são os filósofos modernos e os líderes religiosos modernos, ou os cientistas modernos, dir-lhe-ei em nome de Deus que você está errado, que você está na situação do sinédrio e receberá o castigo que merece. É tudo de Deus. O modelo te foi mostrado no monte, Êxodo 25, verso 40. Foi precisamente este ponto que o nosso Senhor estabeleceu para Nicodemos, na famosa ocasião em que Nicodemos foi vê-lo de noite. Rabi, isto é, mestre, disse-lhe Nicodemos: sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3, verso 2. Eu estive ouvindo, fiquei intrigado, fiquei muito interessado. Eu mesmo sou mestre, mas tu tens algo extra. Dize-me, que é? E o nosso Senhor olhou para ele, interrompeu-o e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Não importa se você é mestre, não importa se você é religioso, não importa se você é um grande homem. Isso de nada adianta para você. O que é necessário é que você nasça de novo. Você não sabe nada. O nosso Senhor disse a mesma coisa à mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 22. E novamente, quando ele disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3, verso 3. Na verdade eu te digo que nós sabemos o que dizemos e testificamos o que vimos. João 3, verso 11. É por intermédio de Cristo e somente nele que adoramos a Deus. É necessário que vocês lhe deem ouvidos. A verdadeira adoração é do jeito de Cristo. Esse é o único jeito. Ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João 10, verso 8. E acima de tudo, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, verso 40. Não é você que decide, não sou eu que decido como Deus deve ser adorado. As pessoas têm as suas ideias modernas. Sente-se numa poltrona confortável e relaxe, diz alguém, e com isso você estará falando com Deus e o estará ouvindo. Não, isso não é verdade. É mentira. E as outras religiões do mundo dizem isto e aquilo. São mentiras. Não são verdadeiras. Há somente um caminho. Você precisa recebê-lo de Deus. Não siga as suas ideias pessoais. Não modifique a especificação. Cada detalhe precisa ser exato. É por isso que lhes são dados os detalhes nestes livros do Velho Testamento. O segundo elemento da religião verdadeira é honestidade e sinceridade. Davi descobriu isso. Davi é como nós, um homem religioso, mas a cobiça e a paixão intervêm. Então ele comete adultério e homicídio. Sente-se inteiramente feliz. Saiu-se muito bem daquilo.
Ele ainda adora a Deus, claro. Você não para de adorar a Deus quando faz o que quer. Esse é o truque do balanço. Você continua prestando suas homenagens a Deus, continua frequentando um local de culto, mas então você faz o que quer e acha que está tudo bem. Oh, mas Deus não está contente. E Davi brada em sua agonia: eis que amas a verdade no íntimo. Salmo 51, verso 6. E no outro salmo ele diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. O que ele quer dizer é que se eu estiver abrigando algum pecado querido e favorito, se digo sim, vou fazer tudo o que ele quer, mas não me desapego disto, com isso estarei atendendo à iniquidade no meu coração, estarei mimando e dando abrigo à iniquidade. Isso não é nada bom. Deus não aceita isso. Ele não ouvirá você. Não é você que decide, é Deus, e ele exige honestidade absoluta. Ouça o nosso Senhor dizendo isso aos fariseus com palavras devastadoras. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16, verso 15. Deus vê o coração e exige interioridade, honestidade, sinceridade, dedicação plena. Une o meu coração ao temor do teu nome. Clama o salmista, Salmo 86, verso 11. E a próxima característica, naturalmente, é que a religião verdadeira tem que ser não da letra, mas do espírito. 2 Coríntios 3, verso 6. O nosso Senhor se expressa sobre isso à mulher samaritana desta maneira: você está falando sobre adorar neste monte ou em Jerusalém? Você está errada. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. E Estevão põe isso às claras. Parece-me de modo maravilhoso ao se dirigir aos membros do Sinédrio. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, ou a tenda do testemunho. Deus nunca quis o templo. O que Deus ordenou foi uma tenda, apenas uma tenda transportável. Mas o homem diz: não, uma tenda não é suficientemente boa para Deus. Devemos ter um grande templo, bem ornamentado. Deve haver ali prata e ouro, metais preciosos, e deve ser alto. Mas Deus diz: não, eu mandei fazer uma tenda. Graças a Deus ele fez isso. O que devemos colocar contra o institucionalismo é a liberdade do espírito, uma tenda móvel. Não se deve adorar a Deus só neste monte, nem só no monte de Jerusalém. Não há nada mais maravilhoso no universo do que isto. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, seja onde for que vocês o busquem verdadeiramente. Não importa onde vocês estão. Não precisam ir a Roma, não precisam ir à Catedral de São Pedro, não precisam ir à Catedral de São Paulo em Londres, nem aqui vocês precisam vir. Onde quer que estejam, onde quer que o seu coração aspire e anseie por Deus, e você clame a Ele, lá Ele está, e se encontra com vocês. Ele mora numa tenda. Ele não está fixo, não está petrificado, não está institucionalizado. É liberdade que importa. Aqui, não formas. O apóstolo Paulo teve que dizer estas mesmas coisas aos doutos filósofos estoicos e epicureus em Atenas. E esta é a mensagem necessária e que tem sido sempre necessária através dos séculos. Deus deve ser adorado, não na letra, mas no espírito. Ele quer o coração e a liberdade deste. Tenda, não templo. A liberdade do espírito, não institucionalismo. E isso me leva à última e mais vital característica da religião verdadeira, a verdade propriamente dita. Deus, digo e repito, deve ser adorado segundo o seu método, e somente segundo o seu método ele pode ser adorado. Que método é esse? Bem, o método que Deus está bem claro no Novo Testamento. Pedro já o disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, 19. Esse é o método de Deus. Mas você dirá:
Eu posso chegar a Deus sem isso. Não acredito nesse ensino sobre derramamento de sangue e expiação. Doutrina e dogma não me interessam. Só quero encontrar-me com Jesus Cristo e tudo estará bem. Não, não. Esse é seu método, não o de Deus. Deus diz que você tem que ir via cruz e não há outro caminho. E não devemos substituir os caminhos de Deus pelos nossos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3:25. O Evangelho é o caminho de Deus para a salvação, o único caminho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, versos 1 a 3. Esse é o Evangelho, não há outro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como? Pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Talvez vocês digam que as pessoas modernas não vão interessar-se pelo sangue de Jesus, que consideram isso imoral e que não podem aceitar esta expiação vicária, substitutiva, mas tampouco puderam aceitar isso os membros do Sinédrio. Não se esqueçam disso. Se vocês rejeitarem este evangelho, não é porque são modernos, é porque vocês são como eles. Foi a isso que eles fizeram objeção. É a isso que o mundo sempre fez e faz objeção. Não tem relação nenhuma com cultura. Como já provei para vocês, é a sua cegueira, a sua dureza de coração. É que vocês não se apercebem da santidade de Deus e das vis e perdidas condições em que vocês se encontram. Há somente um meio de qualquer homem poder encontrar Deus, e esse é mediante Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. É pelo sangue de Jesus, é somente por este sangue que se pode chegar à presença de Deus. Este é o plano de Deus, e eu e vocês devemos acatá-lo. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Vocês podem objetar a este plano, podem rejeitá-lo. Tudo bem, vou dizer-lhes o que acontecerá. Vocês continuarão em pecado, continuarão a ser o fracasso que são. Terão medo da vida, terão medo da morte, terão medo da guerra, terão medo do juízo. A cruz é o único caminho, é o caminho de Deus. E o princípio final que é salientado aqui é que a salvação é dom de Deus, inteiramente gratuito. Ouçam como Estevão se expressa a respeito, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram como Josué quando entraram na posse das nações. Ele se refere à tenda deles, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi. Essa é a descrição. Como os filhos de Israel tomaram posse da terra da Palestina, da terra de Canaã, conquistaram-na por seus esforços, por sua capacidade, por sua superioridade militar? Nada disso. Lá estava a terra, terra que emana leite e mel, sim, mas lá estavam também os gentios, os tais gigantes, os filhos de Enaque. Como foi que este pequeno povo tomou posse da terra? Há somente uma resposta. Deus expulsou os gigantes e lhes deu a terra. E esse continua sendo o princípio. Toda a sua bondade e toda a sua justiça não tem valor nenhum. São trapos da imundícia, esterco, refúgio e ruína. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Deus em Cristo cumpre a lei por você. Ele vence o diabo e todos os seus poderes. Ele expulsa os seus inimigos. Ele dá a terra a você. A salvação é dom da livre graça de Deus. E o que ele lhe oferece agora é perdão. Embora você tenha pecado tanto que chega às portas do inferno, Deus lhe oferece de graça perdão e absolvição neste momento. Sem você fazer coisa alguma, sem você praticar sequer uma boa ação. Ele lhe dará nova vida, novo nascimento, um novo começo, uma nova natureza, tudo novo.
Ele lhe dará o Espírito Santo com poder sobre todos os seus inimigos, e ele o fará mais que vencedor. Esse é o plano de Deus. Não a minha moralidade, nem a sua, não o nosso entendimento intelectual, nem a nossa superioridade em relação a todas as gerações que existiram antes de nós. Não, não. É dom de Deus, totalmente gratuito. E tudo está em seu bendito e amado Filho, sobre quem ele lançou as nossas iniquidades e as puniu nele, uma vez por todas. Assim, o Evangelho nos chama para fazer o quê? Simplesmente para arrepender-nos, simplesmente para pensar de novo, simplesmente para dar-nos conta da santidade de Deus e da vileza do nosso coração, o qual está cheio de rapina e de iniquidade. Mateus 23, 25. Arrependa-se. Admita isso. Confesse-o. Trate de compreender que você não pode fazer nada a respeito disso. Faça-se como meninos. Crianças pequenas. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Se você pensa que, porque é adulto e tem lido filosofia, ou porque sabe algo de ciência, precisa entender antes de crer, você ficará do lado de fora. Você, como todos os demais, precisa tornar-se como uma criança pequena. Arrependa-se. Creia no Evangelho. O templo não o salvará. A hierarquia não pode salvá-lo. A lei não pode salvá-lo. Nada senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Você crê nele? Ou é como os membros do Sinédrio? Não permita que a sua religião seja a causa da sua condenação.